Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, um podcast especial Dia da Criança. E por isso é que vocês hoje não ouviram a introdução normal do podcast, mas sim um grupo de crianças a desejar a todos um feliz Dia da Criança. E o que é que seria melhor do que fazermos este podcast celebrativo do que num colégio? Estamos aqui no colégio O Guia da Criança, no Concelho do Seixal, para falar nada mais nada menos com duas pessoas da área da educação e ligadas, obviamente, à criança. Portanto, estamos a falar com Tânia Dias, que é educadora de infância, cuja formação é uma formação inicial em educação de infância na ESEL, em Lisboa, e uma licenciatura em educação da infância do Instituto Piaget. E Andreia Margarido, professora de primeiro ciclo, apoio ao ensino secundário, licenciatura de professores de primeiro ciclo, ensino básico, na Escola Superior de Educação de Setúbal. Tânia, começava por si. Primeiro de tudo, obrigado por nos receberem a nós, podcast aqui no vosso colégio. Para si, o que é que significa criança? Qual é o seu significado? Isto de relembrar de que até ao século XVIII, XIX, a criança é vista como um adulto em ponto pequeno. E só a partir daí que nós começamos a dar importância às crianças e fazer aqui uma contextualização histórica de que este Dia da Criança surge por iniciativa da própria Organização das Nações Unidas, de que reconhece na Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, e também a Convenção de Direitos da Criança, em 20 de novembro de 1989, os direitos da criança, que aceitam, sobretudo, em 4 pilares, como sendo a não discriminação, o que significa que todas as crianças têm o direito de desenvolver o seu potencial, bem como a sobrevivência e desenvolvimento da importância vital da garantia de acesso aos serviços básicos e à igualdade de oportunidades para as crianças que possam desenvolver-se plenamente, mas também do superior interesse das crianças, não é? Por isso é que também, quando é o salvamento, é sempre as mulheres e as crianças em primeiro lugar, e a opinião da criança, que significa que a voz das crianças deve ser ouvida e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos. Isto também é algo importante, no sentido de que as crianças também têm algum direito de escolha, alguma voz a ter em conta. E assinalamos o dia 1 de junho, mas há países que celebram outras datas. Por exemplo, o Brasil celebra a 20 de novembro, porque é a data que consta da tal Convenção dos Direitos da Criança. E, portanto, para si, Tânia, o que é que significa criança? Primeiro que tudo, bom dia, Cláudio. Para mim, ser criança, o significado de criança é o ser humano de pouca idade que ainda está na fase de infância e que é ser inocente, é acreditar em tudo e em todos, é ser livre ainda. Sim. Relembrado que existe um grande flagelo a nível mundial, que é a ONU estima que cerca de 300 mil crianças, um total de 80 países, sejam crianças soldados. Portanto, é um flagelo de que há crianças que não têm direito a ser crianças, não é? Que funcionam como armeiros, não é? Têm armas, são militares, outros são cozinheiros, são espiões do grupo de guerrilhas e das tribos a que pertencem também. E, portanto, estas crianças é-lhes vedado o direito a ser criança, o direito a brincar, não é? Mas aí também é tal e qual como tu estavas a dizer, é onde a ONU não consegue chegar. A ONU não consegue chegar, não existem direitos, só existem deveres. A criança só tem o dever para cumprir algo. É como se fosse um adulto em ponto pequeno. Elas trabalham, se calhar, ainda mais que os adultos, dão mais que os adultos, só que não são remuneradas. E grande parte do trabalho delas nem é recompensado com esse mesmo trabalho. Por exemplo, o calçado. Sim. Elas fazem os ténis, elas fazem as meias para grandes marcas, para grandes potências, não é? Com e não são recompensadas com um calçado, elas estão descalças. Sim. É como a construção de casas e de telhados que elas fazem São e a família leves. delas não tem nada. É um flagelo a nível mundial. No entanto, é assim, a definição de criança da Tânia está completa, enquanto criança, a criança que nós lidamos diariamente, a criança da nossa Europa, ok? O conceito fundamental, o bruto de ser criança, que ela é um ser humano, para mim, no seu início de desenvolvimento, onde é ainda uma tábua rasa, não tem nada, ou seja, nós vamos moldá-la. Porque é que lá fora eles conseguem moldar para a criança fazer tanta coisa, porque a sua formação vai naquele sentido. Aqui nós tentamos a que a criança viva o ser criança.
ok? O ser criança que é diferente do criança. E para si essa é que é a sua definição? De criança é ser humano no início do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem, sendo uma tábua rasa, em que nós vamos ajudar, juntamente com os pais, com a família, a criar depois o homem do futuro. Sim, porque felizmente ou infelizmente, se calhar, nem todos nós permanecemos crianças, não é? E relembro aqui uma frase do livro da Alice Vieira, El Reitadinho, em que El Reitadinho pergunta aos seus conselheiros: mas vocês também já mudaram as fraldas? Porque há esta ideia de que as crianças pensam que aquela pessoa, não é? No seu universo, na sua cabeça, aquela pessoa existe como sendo aquilo e não muda, é estanque. Pronto, lá está, a criança é inocente e acredita em tudo aquilo que acha que pode acontecer. Portanto, vive no mundo da ilusão, digamos assim, e somos nós, enquanto educadores e pais, que temos que os ajudar a conhecer os limites e a conhecer o seu caminho, a percorrer esse caminho de maneira saudável. Portanto, a criança tem que ser feliz, a criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que ter diversas vivências, experiências, que é para e aceitar coisas novas, que é para adquirir, e ao mesmo tempo tem que adquirir valores para conseguir aprender a viver em sociedade. Portanto, e somos nós adultos que temos que ajudar a criança a crescer e a tornar-se um membro adulto, mais tarde, da sociedade, feliz, realizado e integrado, que é o que não acontece muito hoje em dia. As pessoas não têm essa ajuda. As crianças mudaram nesta década, por aquilo que nós já falámos aqui num podcast atrás, foi de que os ritmos de vida estão alterados. Em de que hoje, por exemplo, já não temos a figura da mãe que fica em casa, por exemplo, a tomar conta do lar e das crianças. As mulheres cada vez mais estão inseridas no mercado de trabalho e chegarem a postos muito mais elevados do que muitos homens. E dizer isto sem qualquer tipo de preconceito por esse facto, como é óbvio. Mas temos uma sociedade um pouco diferente e que os pais também já têm um ritmo de vida completamente diferente, em de que muitas vezes, isto é coisas que aparecem banalmente no Facebook, muitas vezes, que é a educação vem de casa, não é feita na escola. E em que ponto é que nós ficamos no meio disto? A educação é feita nos dois locais, mas tem que surgir primeiro de casa. Portanto, a criança tem a base de tudo, é a família, é a casa. A escola é um complemento, digamos assim, não é na escola que se tem que fazer tudo. Portanto, e aí se calhar o que hoje em dia acontece é que em casa se calhar não há tantos, não quero dizer que sejam valores, as pessoas dão mais significado a outras coisas diferentes, em que a criança saiba, seja a melhor na escola, seja a melhor na ginástica, seja a melhor em tudo, e depois esquece o resto. Portanto, a criança tem que ser feliz, crescer feliz, que é para depois, mais tarde, lá está, como eu estava a dizer, se integrar nesta mesma sociedade, porque não é só por ter um grande curso, não é só por ser o melhor na ginástica que se vai integrar na sociedade. Há o resto, há os valores. Os valores hoje em dia são muito esquecidos pelas pessoas, são postos mais ao lado e não são tão valorizados, digamos assim. E nós, como adultos, é que devemos de orientar e guiar a criança. Digamos assim, devemos ser nós os orientadores e os guias dessa criança. Daí o nosso externato se chamar o guia da criança, porque tentamos orientá-los nesse sentido. Muito bem. A professora Andreia queria dizer... Queria dizer aqui uma coisa. O Cláudio há pouco falou que se era o conceito de criança que teria mudado. Não. Para mim não foi o conceito. A criança continua a ser criança. Como eu expliquei há pouco, a criança... Se as crianças mudaram... As crianças não mudaram. Não é o conceito, é mesmo... O que mudou foram as famílias. O conceito de família é que mudou. As crianças continuam a ser as mesmas. Elas são umas tábuas rasas que não sabem nada. Não pediram para vir ao mundo. Não sabem nada. E a partir daquilo que lhes é ensinado primeiramente em casa, a primeira formação deles é em casa, com os pais, com os familiares, sejam eles quais forem, aí a primeira formação é aí. É automaticamente nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida. Muitos deles só chegam aqui à escola aos 3 anos. Se calhar temos uns que chegam ligeiramente mais cedo, aí aos 2 anos e meio, porque se calhar a mãe já tem que ir trabalhar e já não tem com quem deixar.
E hoje em dia, infelizmente, Peço desculpa estar a interromper, era isso que eu ia dizer. A criança não nasce só quando vem para a escola. Portanto, ela nasce e está integrada numa família e só depois é que vem para a escola. Portanto, daí a família ser a base de tudo. claro. E continuando o raciocínio da Tânia, para mim também o ser criança é o acreditar no imaginário, é acreditar no mundo da fantasia. E elas têm que acreditar, mas sempre fazendo a passagem que existe uma realidade. Existe a fantasia, existem as fadas e elas ajudam-nos imenso na educação delas, porque acreditar em algo que não é visível é muito bom. Pena que muitos adultos não consigam fazer, porque se calhar eram bem mais felizes se fossem todos crianças um bocadinho, não é? É aprenderem a existir. Ser criança é aprender a existir, porque eles estão a aprender tudo. Elas não sabem nada. Não sabem, elas estão a aprender a existir. Estão a aprender, estão a aprender a rir, estão a aprender a chorar. Estão a aprender a lidar com as suas primeiras frustrações. Porque não conseguir montar um Lego é muito complicado. Estão ali as duas peças. Se o pai, a mãe, a educadora consegue, porque é que eu não consigo? E se o meu colega consegue E também? se o meu colega uma pessoa igual a consegue? mim também, não é? Ok. Igualdade, Isso é o que faz a criança crescer, são as frustrações. claro. Portanto, ela vai tentando sempre ultrapassar essas frustrações. E eu acho que fundamentalmente ser criança é ser feliz com muito pouco. E eu acho que muitos pais não percebem isso. A criança não precisa de ter muitos brinquedos, não precisa de ter muitos videojogos. Não. O Tupperware lá de casa chega. E se calhar ele é mais feliz com o Tupperware e com a tampa do tacho e com a mola e se calhar com o pano da louça lá em casa do que com o super, hiper, Sim, mega isso é brinquedo. algo que nós, enfim, pronto, eu pertenço à geração dos anos 90, não é? E, portanto, estou um bocadinho no limiar da transição daquilo que eram os chamados jogos tradicionais, por assim dizer, para este novo mundo de jogos Tecnologia. e tecnologia, não é? Em que vemos crianças muito pequenas com tablets já, não é? E muitos deles a dominarem o tablet muito melhor do que qualquer um de nós, muitas vezes. Lá Tem está. uma outra perícia, uma outra está. capacidade desenvolvida. De quem é a culpa? Ou a quem é que vieram ajudar os tablets? Não foi a criança, foi aos pais. É muito mais fácil a criança estar quieta, Entretida. entretida, com o Faz tablet à quase frente. lembrar na Idade Média em que se enfaixava as crianças para elas não saírem do lugar, não é? Nem mais. Que depois levou a que houvessem fenómenos como o Corcunda de Notre-Dame, não é? Quase modo. Claro. Portanto, é a deformação do corpo que faz com que haja esses monstros da Idade Média, como eram apelidados, que eram os corcundas também. Mas, como eu estava a dizer, a minha geração, eu lembro de, no recreio, brincar à cabra cega, às escondidas, à apanhada, coisa que ainda hoje facilmente se brinca, mas noto que era muito à base do físico. Não tínhamos tantas tecnologias, os telemóveis também eram preto e brancos. Havia aqueles jogos da cobrinha, por assim dizer. Havia o Tetris, o grande Tetris, que tanto me fez feliz também. E acho que são aqueles jogos intemporais, não é? Apesar dos anos que passam, são aqueles jogos que se mantêm. Mas é esta componente que eu queria pôr, que é muito mais físico e havia mais... aquilo que me parece é que havia mais lidação com o outro. Lidação com um ser humano e não com uma máquina, por assim dizer, não é? Em que eu, para brincar à bola, precisava de pelo menos mais uma pessoa. Ou quanto muito dava uns chutes na parede com a bola. Hoje em dia é teclar e passar para os jogadores. Há um conceito que não está muito patente em algumas casas. O brincar, o saber brincar. No domingo passado foi o Dia Mundial do Brincar. Infelizmente ainda não é um dia que seja muito falado. Para mim devia ser tão ou mais falado que o Dia da Criança. Dia da Criança ligado aos direitos da criança. Sim, Por que claro. não associar os dois dias? O Dia da Criança e o Dia Mundial do Brincar. Sim, o intervalo não é muito grande entre Ok? um Juntar e os dois, porque é fundamental, até para a evolução da criança, para o crescimento e para o desenvolvimento da criança, que ela saiba brincar. E se a criança está limitada a uma tecnologia que a permite divagar por outras coisas que senão... Mas por outro lado, formatar também. No sentido Só de está a formatar, carregando num botão vai eu para consigo fazer tudo. Se eu consigo jogar este jogo só com um dedo, porque é que eu vou jogar aquele em que eu tenho que montar, no fim eu tenho que arrumar e ainda tenho que chamar alguém para jogar comigo? Não é? Muita questão do prazer imediato, não é? Claro. Eu acho que brincar é fundamental.
E aqui no colégio é algo que as educadoras privilegiam muito. O brincar, eles brincarem sozinhos, os saberem brincar, o chorarem e o baterem-se uns aos outros faz parte do crescimento deles. E eles têm que aprender a lidar com essas situações de confronto. Aí entram depois as nossas auxiliares, entram se calhar depois, quando é algo mais grave, entram as educadoras, de maneira a chamar a atenção de uma forma diferente. Mas eu acho que eles têm que saber brincar, evoluir, crescer por eles. Nós fazemos a nossa parte, mas eu acho que a grande parte é deles e é nessa parte que eles também nos ensinam tanto a nós. Tânia? Não, o que a Andrea estava a dizer é muito importante. Realmente, os meninos têm que brincar, brincar e brincar, porque é na brincadeira que eles, que eles aprendem a relacionarem-se com o outro, com os seus pares, e é através, pronto, como ainda há pouco estava-se a falar que eles só sabem é jogar os videojogos, é só clicar, é só mexer os dedinhos, pois claro que é muito mais fácil. E por essa questão também cada vez encontramos mais crianças com muitas dificuldades no desenvolvimento motor. Portanto, não lhes é dada a liberdade para saltar, para manipular objetos como a tesoura, o lápis, a caneta, porque pode riscar a parede, porque pode cortar-se, só que é assim, isso tudo faz parte do crescimento e a criança tem que se habituar que realmente pode manipular as coisas, mas que existem regras para as manipular e isso é um crescimento saudável, faz parte de um crescimento saudável. Portanto, não vamos deixar de dar uma tesoura porque a criança se corta, não vamos deixar, não pode saltar porque se pode magoar. Se vivemos ali naquela redoma de vidro, depois a criança não cresce. Há que procurar fazer uma adaptação. Por exemplo, dar tesouro, no caso da tesoura, nós sabemos que é um objeto que é cortante Não é e, preciso portanto, é dar perigoso. adaptação, é estar ao pé, estar a ver. Estar ao pé, estar com a criança, que se calhar com um tablet não necessitam de estar com a criança, porque não se vai magoar com o tablet, não é? Mas com a tesoura se calhar já se magoou, mas há necessidade de estar a presença para orientar, para explicar, porque a criança também tem que ter regras e limites, porque sem as regras e limites ela não consegue crescer. Portanto, não é por fazer tudo como quer que vai crescer. Antes, pelo contrário, tem que ter os seus limites. Sim. Eu costumo dizer que ser criança, e escrevi nos meus apontamentos, é também, ou deve ser, o poder contar com um adulto. Seja o pai, seja a mãe, seja quem for. A criança não tem um abrigo. E muitas vezes os coleguinhas da escola são aqueles que o fazem chorar, mas também os fazem rir. E elas não sabem lidar, lá está, com as suas frustrações, com aquilo que vão sentindo. E têm que ter um adulto, têm que ter Porto seguro. um porto seguro, têm que ter um abrigo. Elas precisam de ter alguém para as proteger, para as abrigar, mas que esse alguém também saiba brincar com elas. E eu acho que às vezes é o que falta. Porque os pais, de tanto quererem proteger, de tanto quererem abrigar, esquecem-se do fundamental, que é o brincar. Okay? Nós podemos proteger a criança não a prendendo, não a sufocando. Nós podemos abrigá-la, mas não precisamos... Lá está, olha, está a chover, a criança para estar abrigada damos-lhe um chapéu de chuva. Ela não precisa de ficar em casa. Ela tem o chapéu de chuva. Se molhar, faz parte. Não é? Sim, tem que aprender o que é a chuva também, não é? Tem que aprender o que é a chuva. Eu acho que ser criança num final, que é a base, que talvez seja o mais importante, é o poder contar sempre com a presença de um adulto, seja pai, seja mãe, seja quem for, o tio, a tia, a pessoa que estiver mais próxima, o educador. Às vezes somos nós os educadores que somos os mais próximos e somos como é que eu hei de dizer? Quase como uma segunda família, não é? Somos os que passamos mais, somos os que os conhecemos melhor, não é? Eles passam, muitos deles às vezes passam 12 horas no colégio, infelizmente, mas eu acho que a presença de um adulto é fundamental. Sim, acaba por ser uma segunda família que eles têm, não é? Nos colégios, nas escolas, que são o pessoal docente e o pessoal também não docente, por assim dizer, não é? Aquela pessoa que cuida, põe o betadine, não é? Quando se magoa, não é? Mas retomando aqui à conversa inicial dos valores, a educação dos valores.
Por exemplo, vejo aqui nesta sala onde nós estamos, temos a área da casinha, a área dos jogos. É preciso aprender a partilhar, sobretudo, não é? Porque não podem estar todos no mesmo espaço com exatamente o mesmo brinquedo. Preciso saberem se dividir. Como é que nós conseguimos ensinar às crianças que têm na sua base um instinto individualista, por assim egoísta, se quisermos, de querer as coisas para elas, o que é que nós podemos fazer para que elas percebam que têm que partilhar e dar também aos outros? Até assim, as áreas que se vêem aqui na sala é uma forma de organização. É a forma como eles se conseguem organizar sozinhos. Têm as áreas delimitadas e com um determinado número de meninos, neste caso que está representado pela figura do sapo, portanto eles contam quantos sapos existem na área e são quantos meninos podem lá permanecer. Portanto, se essa área já estiver ocupada, a criança terá que se dirigir a outra, porque isto também é uma forma deles se organizarem sozinhos. Pronto, já cresceram, claro que as crianças com 2 anos ainda não fazem isto nem 3, mas se calhar aos 4 e 5 já é suposto, já lhes é exigido, digamos assim, entre aspas, exigido, que consigam fazer essa discriminação e que, pronto, e que se consigam organizar sozinhos, que aprendam a viver em sociedade sozinhos, não totalmente sozinhos, sempre com a vigilância do adulto, porque há... Procurar ganhar alguma autonomia? Principalmente para ganharem autonomia e saberem estar, sabem que estão nas áreas e que no final têm que arrumar, e eles próprios são polícias deles próprios, digamos assim, porque veem que se está um a mais, já, eu não sei quanto está aqui, que não pode estar, já estão 5 meninos. Eles são polícias deles próprios e conseguem se organizar da melhor forma, digamos assim. E isto é uma forma de crescerem e por isso se consegue ter 20 e tal meninos numa sala, o que é pensável se calhar numa casa com os pais. Não tem nada a ver. Portanto, isto são formas de organização que em casa não é suposto mesmo não acontecer, não é? Porque é diferente. São espaços completamente diferentes. Sim. Indo agora para uma faixa etária mais acima, e aqui falar com a professora Andreia, a adolescência é aquela fase, ou melhor, como toda a gente vamos começar pelos pré-adolescentes, que não são nenhuma coisa nem são outra, já não são crianças, mas também ainda não são aqueles adolescentes, teenagers. Corrija, estamos cá para aprender também. São crianças, sejam eles pré-adolescentes ou adolescentes. Não vamos falar dos pré-adolescentes, porque aí teríamos que ver, há crianças que atingem... Só para completar o meu caso, agora é muito recorrente, estamos nos centros comerciais, a ouvir as crianças pedir uma prenda especial para o dia da criança. E há pessoas que se vê nitidamente que têm 12, 13 anos, 14, e que os pais já não és criança. Por isso é que eu estava a querer pôr o que é que também podemos responder a esses pais que dizem que aquela criança já não é criança. Eu acho que o pai que diz à criança que ela já não é criança, esse pai é capaz de nunca ter sido uma criança. Ou não saber o que é ser criança. Eu acho que diz. Eu acho que muitas vezes os pais até dizem isso em forma de brincadeira. Ou então é para não comprar a prenda, não é? Porque eles querem ser adultos à força e depois nestes dias já querem voltar a ser criança. Então eu acho que é mais um... Sim, há sempre esse limbo, não é? Porque... Sabe sempre bem o miminho. Ela diz, mas eu quero a prenda da criança, mas tu já não és criança, porque eles acham que Claro. já não são criança. Não. Ou consideram-se já adultos para umas coisas, mas depois noutras querem continuar a ser criança. Eu acho que nós todos, mesmo nós adultos, gostaríamos de continuar a ser crianças e de receber nesse dia uma... Sim, quem não gosta de receber um miminho, não é? miminho, uma lembrança especial, obviamente. por assim dizer. Eu costumo dizer, eu para a minha mãe e para o meu pai, eu sou a eterna criança. Aliás, eu intitulo-me como a eterna criança. Por isso, faz favor, sim, síndrome de Peter Pan, tanto eu como o meu irmão. Fomos criados assim, a nossa educação foi assim. Felizmente estou na área que eu gosto, faço o que gosto, lido com crianças diariamente e é tão bom às vezes sentarmos no chão, a pormos à altura delas e assim, agora deixar os problemas lá fora e vamos ser criança. Esquece o resto. E assim é que eu acho que as coisas devem ser. Mas estava-se a falar do adolescente, que existiria uma pré-adolescência e existiria um adolescente. Eu acho que aí teríamos que
que colocar um rótulo de idades, e eu não gosto de fazer isso, até porque no centro de estudos pertencente ao Guia da Criança, que é o Guia do Estudante, nós temos os chamados pré-adolescentes e temos já alguns adolescentes. Não nos podemos esquecer que, se calhar, algumas das crianças, não é? Têm uma mentalidade mais composta e mais estruturada do que alguns pré-adolescentes. Daí eu não gostar de catalogar, ou são adolescentes, a criança, o adolescente e o adulto, não é? Temos aqui temos estas três fases. Eu acho que é fundamental o adolescente nunca perder o seu gosto pelas coisas de criança, não é? Mas saber que tem responsabilidades diferentes, tem capacidades diferentes e que ele, por si só, com a ajuda de todos, consegue ultrapassar, digamos assim. O adolescente já vai ter responsabilidades escolares diferentes, o adolescente vai ter grandes confrontos no seu dia-a-dia, vai ter que lidar com grandes mudanças, vai ter que lidar com grandes frustrações e vai ter que, sobretudo, perceber que ainda não é adulto. Eu acho que hoje em dia, tanto as crianças como os adolescentes querem crescer à força. E mais, eu acho que temos pais, e novamente vou referir os pais, que querem que as crianças sejam adultos. E é um salto tão grande. Se pensarem comigo, uma criança de 5 anos, cujos pais já querem que ela saiba ler, escrever, contar. O contar não é só contar do até 10, é fazer contagens. 2 em 2, 3 em 3, fazer somas, subtrações. O que é essa criança, quando for para uma primeira classe, vai fazer quando os outros meninos estão todos a aprender? Essa criança vai se sentir frustrada, aquilo para ela não vai ter sentido nenhum. Nada de novo, não é? Não é nada de novo. A mesma coisa. Nós temos os nossos adolescentes. Eles querem ser adultos. Eles querem fumar porque era para serem aceitos. Eles querem beber que é para serem aceitos. Elas querem vestir roupa curta que é para serem aceitos. Eles querem vestir preto que é para serem aceitos. Eles querem vestir para serem aceitos. Mas o que é isto de ser aceito? Aceito por quem? Mas quem é que lidou? Quem é que criou? Estes grupos. Estes grupos. Não é? Porquê que meninas de 12, 13 anos querem parecer meninas de 18 e 19 anos? Porquê? Porquê que meninas de 12 e 13 anos, muitas delas já saem de casa vestidas de uma maneira que para mim não é a maneira que se deve ir para a escola, não é? Nós temos que ir para a escola, como é que eu ia dizer? Leves, ajuda-me, Tânia. Confortáveis, com roupa confortável, não é com roupa que eu tenha que estar sentada, meter para baixo para ninguém me ver as cuecas, para ninguém me ver as maminhas, mas eles não se importam. Sim. E hoje em dia, assim, há essa permissão, e depois há aqueles que não têm a permissão, mas levam dentro da mala e chegam à escola e vestem. Pois também há esse caso. Pronto. Assim, eu acho que, e mais do que nunca, se em criança eu dizia que a presença de um adulto era fundamental, aqui, ainda mais fundamental, para além da presença, é a atenção. Porque o adulto pode ser presente e as coisas estão-lhe a passar à frente e não está com atenção. Mas voltando à questão dos grupos, também para ser aceito é preciso ser rebelde em relação aos pais, por exemplo, também. Por exemplo, chegamos às idades em que os filhos têm vergonha que os pais se despeçam deles com um beijinho dentro do carro, por exemplo. Tudo se trata de Está educação. assim materializado. Não estou a dizer que sou a favor ou sou contra. Isso é porque as famílias, se calhar, assim o permitiram. Porque eu, na minha família, eu posso falar em nível geral, os primos homens continuam a beijar os primos homens e continuam-se a abraçar e continua a haver essa afetividade. E quando são os países que o cumprimento dos homens é assim também. Já não estou a falar nesse sentido, Sim. mas pronto, entre familiares Claro. existe o cumprimento do Mais beijo, carinhoso, dos sim. beijos, porque foi assim, foram criados assim, digamos. Cláudia, e se formos a pensar, porquê que um filho
É ter vergonha dos pais. Porque lá está aquela coisa de querem se mostrar independentes. Então, não é? Parece que é por aí. porquê que os A análise que eu pais, faço é essa. se calhar, porque é que os pais não lhes dão ligeiramente um bocadinho mais de espaço? Mas Percebes? estamos na fase do 880 também, não é? A mãe vai levar o menino à escola no 7º ano. Vai levar o menino à escola. É fundamental que a mãe tenha que ir de mão dada com o menino e dar cá um beijinho à mãe e vai lá e tem lá um bom dia. Não. Não é fundamental. Se calhar, se forem lado a lado, vá à mãe, um beijinho. Até logo. Está, tem um bom dia. Mas não é necessário ir com aquela mão dada. Não é necessário a mãe ou o pai levarem a mochilinha às costas. Mas também não é necessário o pai dizer, vai lá para a escola. Não é? Nem 8, nem 80. É assim, sortudos são os meninos e as meninas que os pais podem levar à escola. Nos Sim. tempos que correm, Sim. infelizmente, Cada vez muitos mais. são os pais que não podem levar os filhos à escola. E se calhar quantos e quantos daqueles que são rebeldes não gostavam, se calhar, ou levar, ou trazer, que os pais ao final do dia lá tivessem, mais presentes. lá estivessem para lhes dar o miminho, o carinho, mesmo que fosse longe de todos. Se calhar a rebeldia até é criada daí, Vem. de não haver atenção. Não É, haver- porque depois há essa falsa rebeldia, por assim dizer, de que em segredo querem ser paparicados. Então, Lá está, a Lá está. rebeldia é mesmo No uma entanto- no chamada entanto- de atenção. Exatamente. Rebeldia No é entanto, chamar a com o atenção. grupo de amigos da turma ou eu das sou outras muito turmas, mau. Eu sou o pior deles todos. é isso, não é? Mas depois Há quando- essa necessidade para ser reconhecidos. lá está, para serem aceitos no grupo. E às vezes Porque senão passa a ser reconhecidos. o menino da mamã ou a menina do papá. Também. Depois acabam por haver essas palavras que magoam a denominação. Mas muitas vezes eles querem ser reconhecidos pelas coisas erradas, Erradas. e não pelas coisas corretas. E aí é que está Aí é que os está a valores, fama. e aí é que vem também onde é que estiveram os valores quando eram mais pequenos, quando eram mais crianças, que não foram aprendidos e que não levaram o caminho, não percorreram se calhar o caminho mais correto. Então não entendem que se calhar não é bom ser reconhecido pelas coisas erradas, mas sim é bom ser reconhecido pelas coisas certas e corretas, ou mais corretas, digamos assim. Portanto, não é por ser mau que sou melhor. Se calhar se tiverem outro tipo de valores, se lhes forem prestados esses valores, portanto, se tiverem a oportunidade de conhecerem esses valores, o posicionamento deles já é diferente. Já têm outras atitudes. As atitudes são diferentes. Nós não nos podemos esquecer nunca que a criança é uma tábua rasa. Somos nós que a formatamos. Ok? Claro que não são máquinas. Claro que não. Claro que vão cometer erros. Claro que vão querer ser como os outros. Mas cabe à estrutura, a quem Suporta. a quem os suporta, a quem lhes deu as asas para eles voarem. Principalmente a família. Desculpa interromper. Principal, claro. Eu às vezes eu não falo, assim, falo no conceito de família porque a família podem ser os amigos. Não é? Sim. E hoje em dia nós sabemos que o conceito de família Varia é muito variável. Eu acho que cabe a nós damos as asas para as crianças voarem, criança, adolescente, o que quisermos chamar, mas também, por vezes, temos que prender aquela patinha, aquele pezinho, e baixar um bocadinho e descer à terra. Agora sim, agora vamos ver. Se calhar não é por este caminho que deves ir. Tens este, ainda tens este. Qual é que achas? Olha que aquele não presta. Nós temos que também moldar e fazer ver que existem outras coisas. Pela nossa experiência enquanto adultos. Pela experiência enquanto adultos, pela nossa experiência aqui, como nós trabalhamos com as crianças, não é? Nós sabemos que elas todas são diferentes. Mas o querer sobressair, como a Tânia dizia, pela negativa, eu acho que é algo que abrange quase todos, porque é muito mais fácil sobressair pela negativa e pela uma chamada de atenção, ou porque me estou a portar mal, ou porque tenho más notas, porque até às vezes o ter más notas é motivo de orgulho, infelizmente. Eu acho que tem que haver a chamada de atenção e fazê-los perceber que não é ali. Claro que eles não vão ouvir, mas eu acho que temos que insistir. E hoje eles não dão valor, mas amanhã Amanhã vão dar. eles vão dar.
Nós somos os maus, somos os feios e havemos de continuar sempre a ser, porque somos os chatos. Queria referir aquilo que a Andrea disse aqui, que eu considero que é muito importante. Se calhar é muito mais simples nós conseguirmos levar a que a criança faça o melhor dando-lhe escolhas e não é negando-lhe que não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo, mas como a Andrea disse, dar escolhas. Olha, ou podes fazer assim ou podes fazer de outra maneira. Qual é que tu escolhes? E assim a criança vai poder, aprende também a escolher e é muito mais fácil conseguirmos levar uma criança a fazer o que deve desta forma. Portanto, Por isso eu acho que é assim, eu acho que seja com as crianças mais pequeninas que as que a Tânia tem, seja com as minhas crianças que são ligeiramente mais velhas, e eu acho que nós temos que fundamentalmente ouvi-las, compreendê-las e colocarmos-nos no lugar delas. Porque as tais chamadas de atenção, as tais birras, os tais eu não quero fazer, ou eu hoje já chega, eles têm sempre por trás qualquer coisa. E nós passamos muito mais tempo com elas do que a própria família e cabe-nos a nós às vezes alertar quem está com eles para diversas situações que muitas vezes eles não conseguem perceber ou às vezes até mesmo não querem ver. E hoje em dia eu acho que o não querer ver, eu também acredito que seja difícil para um pai perceber que realmente o seu filho, a sua criança, não é aquilo que idealizou. Mas cada vez mais eu acho que o nosso papel de professor e educador é mais fundamental. É cada vez mais fundamental porque há muita coisa, porque nós não somos só professores e educadores, nós somos o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o dentista, o alergologista, nós somos tudo, todas as profissões que existem. Nós temos tudo, de tudo um bocadinho. E eu acho que às vezes nós não temos suporte para ser tanta coisa, não é? Mas tentamos diariamente dar o nosso melhor para que eles sejam crianças felizes e que quando eles saiam daqui, quando já são quase homens, continuem a ser criança um bocadinho. Sim. que se lembrem sempre de nós. Claramente. Que alguma coisa fica lá sempre. Eu lembro, portanto, eu durante 3 anos estive na Futuralia a liderar a equipa de História na Futuralia e recordo-me de um exemplo, por exemplo, que foi uma mãe chegou com a sua filha, minha filha teria para aí 11 anos, 12 anos, portanto, aquela feira pouco lhe destinava, porque não estava em nenhuma fase de fazer as suas escolhas profissionais, não é? Porque ainda tinha o 7º, 8º e 9º ano, que era um ensino regular, por assim dizer, um normativo e que não pode fazer escolhas, não pode fazer opções a pensar no seu futuro académico, só no 10º ano que a escolha dos cursos é que o pode fazer, em de que a mãe impingia-lhe de que é para aqui que tu vais e é para aqui que a minha filha vai estudar. Ou seja, eu, honestamente, procurei afastar um bocado a situação e não sectorizar tanto, porque achei que era demasiado limitativo. Aos 12 anos, aquela criança dizer é para aqui que eu tenho que ir. Por ser uma conduta normativa por parte dos pais. Eu, pessoal, qual de nós, muitas vezes, no 12º ano, ainda não sabe muito bem a área que vai? Não é? No entanto, supostamente há 3 anos atrás, supostamente teria feito a opção, pelo menos a nível do curso científico ou humanístico ou profissional, para fazer uma determinada escolha do percurso a fazer na faculdade ou no Instituto Politécnico. Cláudio, desculpa interromper, mas sim. Isso que tu acabaste de contar, para mim é o protótipo de a minha filha tem que ser aquilo que eu nunca consegui ser. Também. E fazemos isso com que as crianças sejam muito mais competitivas. Nós temos que ser todos doutores, engenheiros, professores. Não. De maneira nenhuma. Nós precisamos de todos. E para crescer enquanto humanidade, nós precisamos de todos. Porque senão não evoluímos. De que é que nos adianta ter médicos e doutores se não tivermos hospitais? Se não tivermos quem faça as máquinas? Se não tivermos quem bote tijolo? Não é? Nós precisamos de todos. E infelizmente eu acho que existem muitos pais que estabelecem... como é que eu hei de explicar? A estrada? Não. Muitos pais que metem a fasquia muito alta relativamente ao seu filho.
Vai ao acaba por ser encontro daquilo que a frustração. Tânia estava a dizer. Ele tem que ser o maior, tem que ser isto, aquilo e aquilo outro. O meu filho tem que ser o Presidente da República. Mas e se ele só conseguir ser o bibliotecário e não ser o Presidente da República? É por isso que ele deixa de ser filho? É por isso que ele tem mais ou menos valor? Ele não é necessário na sociedade? É isso. Não é necessário. Logo Por isso essa mamã... Exato. Logo a seguir este episódio correu outro, que foi com um grupo de rapazes que vinha da Moita, da Escola Profissional da Moita, e que disseram, Cláudio, este mundo não é para nós. E eu perguntei porque é que eles estavam com essa conversa, porque é que o mundo universitário não era para eles. E o que eles me respondem é, nós somos estudantes do curso profissional, nós estamos em soldadura. Mas vi que ele baixou a cabeça e encolheu os ombros de uma forma a sentir-se exatamente, da vergonha de sentir-se um ser inferior. E eu disse, amigo, isto é tão simples quanto isto. Eu estou no curso de História da Faculdade de Letras Universidade de Lisboa, mas eu não te sei soldar nada. Portanto, eu obrigatoriamente vou precisar de ti ou de outro colega que seja. Não é? Portanto, essa ideia de que todos nós temos de ser doutores não cola, não pode pegar, porque todos nós somos necessários. Não é? Um colégio também não pode funcionar só com professores. Eu acho que todos nós temos que ser felizes. Sim, com a escolha que cada um faz. É Seja aquilo que eu disse a for, cada aluno que fosse lá à banca da faculdade era, vocês têm que fazer aquilo que vocês gostam. Porque se vocês fizerem aquilo que vocês gostam, o estudo e os trabalhos é uma mera formalidade. Eu, pessoalmente, fiz o curso de Letras, o curso da Faculdade de Letras, o curso de História, pacificamente, porque estava a fazer aquilo que eu gostava. E, no entanto, tive outras opções e passavam pela minha infância outras concepções. E, portanto, é por aí. Acho que realmente cada um de nós deve ser felizes. Mais. Considerações finais que vocês queiram fazer, mensagens que vocês queiram deixar aos nossos ouvintes sobre ideias finais sobre o que é ser criança, o que é preciso desenvolver por aí. É assim, partindo daquilo que a Tânia acabou de dizer, eu acho que fundamentalmente, sejam crianças, sejam pré-adolescentes, sejam adolescentes, sejam adultos, têm que ser felizes. Todos. E eu acho que todos os que vivem ao seu redor também têm que ser felizes, porque se ao redor de alguém ou ao redor de uma criança houver alguém que não é feliz consigo, não é feliz no seu meio, vai contagiar. E eu acho que a felicidade, a alegria, o rir, o brincar, tudo faz parte do crescimento de todos, porque nós somos adultos e continuamos a crescer. Diariamente nós crescemos e aprendemos muito com aqueles a que chamamos crianças. Estamos sempre a aprender. Sim, Ok. estamos sempre a aprender. Isso é. Tânia, últimas notas? Basicamente, a Andreia já disse tudo. E, como disse ainda há pouco, temos que ser felizes. Todos. Não, é o principal. É o básico. Ser felizes e compreender-nos todos e respeitar-nos uns aos outros. E a nossa felicidade começa ou acaba onde começa a felicidade do outro. Portanto, é o mais importante. Uma boa frase para terminarmos. Quero agradecer às duas por terem estado aqui connosco à conversa. Obrigada. Espero que tenham gostado também desta experiência. Dizer aos ouvintes que nos ouvem, aqueles que são crianças, que todos nós, ao fim e ao cabo, somos. Conclusão que chegamos a este podcast, que todos nós temos a criança que está dentro de nós. E este dia devemos fazê-la sair, devemos fazê-la espernear e, portanto, mais não seja com uma refeição um pouco especial, se calhar o nosso prato favorito, uma ida a um parque, uma ida a um sítio que nós nos lembremos, em especial da nossa infância, uma música, algo que nos faça realmente assinalar este dia, não só pela componente dos direitos, que é o que leva que seja instituído este dia, mas também, como a professora Andreia disse muito bem, o dia do brincar, que foi no passado domingo, mas também deve ser agregado e continuado neste dia da criança. Portanto, saiam à rua, divirtam-se, brinquem com os vossos filhos também, deixem-nos crescer e ser aquilo que eles quiserem e, portanto, ficamos mais uma vez com o grito e de felicidade das nossas crianças que desejam a todos vocês e a todos nós um feliz dia da criança. E até lá, boas conversas. Feliz